Olá, seres do universo! Tudo bem com vocês? Você já se inscreveu aqui no canal? Ainda não? Então faz isso agora, é importante para que outras pessoas que estão buscando esse tipo de conhecimento encontrem esse conteúdo. Você já ouviu falar de Catarse? Você sabe do que se trata? Não? Então eu convido você a vir comigo, porque nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. É desafiador falar de catarses, mas eu percebo que se faz cada vez mais urgente e necessário, já que todos estamos passando por catarses individuais e também catarses coletivas. Como a minha proposta aqui no canal é trazer um conteúdo de forma bem simples, eu poderia dizer que catarse é aquele detergente que a gente usa para fazer a faxina pesada de casa. A diferença é que ela faz a limpeza na nossa casa, no nosso corpo. Ela pode se dar de diversas formas, desde sintomas simples como um resfriado até uma doença grave. Ela pode também ocorrer em forma de acidentes, pequenos acidentes domésticos, onde você corta um dedo quando vai cortar um tempero para fazer uma comida, até graves acidentes que te põem de cama e te deixam um tempo imobilizado. Também pode ocorrer em formas de dificuldades, pequenas dificuldades financeiras até grandes perdas materiais. Pode parecer estranha essa abordagem para você, né? Para mim também era, porque sempre que as coisas aconteciam comigo, eu tinha uma tendência a olhar os fatores externos, a ir buscar culpados. Eu não olhava para mim, porque eu achava que na minha perfeição nada poderia acontecer comigo que eu mesmo tivesse feito algo para que acontecesse. Só que não, né, seres humanos? Se você é aquela pessoa que já se dá conta de que tudo o que te acontece também é responsabilidade sua, você já é um ser humano acima da média. Parabéns! Existem duas formas de passarmos por catarses. A primeira é consciente, a segunda é inconsciente. Ela é consciente quando nós vamos buscar ajuda, através do autoconhecimento, através das terapias, através de estudos mais aprofundados de áreas de nossa vida que nós temos uma certa inquietude, algo não está pleno ali e nós vamos em busca disso. Nesse momento, costuma ocorrer o seguinte: a gente vai buscar ajuda para uma determinada coisinha que nos incomoda e começa a aparecer coisas maiores. É como aquele ditado que diz: quanto mais eu rezo, mais sombração me aparece. E é isso, porque a gente vai pondo luz nas nossas sombras e aí as coisas vão aparecendo. A gente vai tirando a sujeira que estava lá debaixo do tapete e vai causando desconfortos. Então essas são as catarses conscientes e muito faladas no meio da terapia. Para nós é um termo comum, a gente fala muito sobre isso, né? A gente sempre tem essa consciência. O Ho'oponopono, por exemplo, que é uma terapia que eu indico para quase todas as pessoas com quem eu trabalho, ela faz uma limpeza nas memórias negativas. Quando a pessoa está fazendo isso, é comum que ela traga para fora, que vai emergir aquilo que está incomodando lá dentro dela, que pode ser traumas, pode ser situações mal resolvidas, até situações ultrauterinas que ocorreram antes da gente nascer, quando a gente estava lá no útero da nossa mãe. Então essa é a situação da catarse consciente. A gente sabe que está passando por aquilo porque a gente foi buscar sanar algo e trouxe à tona toda a nossa carga emocional que estava lá no subconsciente escondidinho, que um dia viria à tona da outra maneira, que é a catarse inconsciente, que é a forma que a vida encontra para fazer com que a gente limpe em nós tudo aquilo que está guardado de maneira equivocada. A vida, ela é um sistema inteligente. A gente que não tem muito tato para olhar para ela. Eu gosto muito de duas pessoas que falam sobre isso e eles são de áreas bem distintas. Um
é o Frederico Ciongoli, que ele atua mais na área jurídica, na área de direito com a constelação familiar sistêmica. E o Fernando Freitas, que é médico, cirurgião, gastro, há mais de 30 anos, e ele também tem essa mesma abordagem na questão das doenças. Quando a pessoa traz uma doença, um sintoma, ele pede para olhar antes para o doente, depois para a doença. Porque a doença apenas é algo que está ali sinalizando que o doente está em desarmonia em alguma área da vida. Isso é muito interessante, porque quando a gente olha para o contexto, para o meio em que a pessoa vive, você começa a compreender. E esse olhar, ele tem que ser muito imparcial, né? A gente tem que ser canal mesmo para olhar para isso com imparcialidade, para que a gente tenha uma visão sistêmica do campo morfogenético da pessoa e não colocando os nossos achômetros naquela situação. Eu gostaria de convidar você a ver o meu vídeo anterior a esse. Lá eu dou 4 dicas de passar pelos processos com mais facilidade. E como a catarse também é um processo, aquele vídeo vai te ajudar a olhar para a situação que você está passando com mais tranquilidade. É muito importante que nós aprendamos a olhar para nós mesmos como se nós estivéssemos de fora, como telespectador. A gente costuma olhar para a gente sempre com julgamento ou culpa. Isso é muito comum. E isso atrapalha muito a gente olhar para nós como se nós estivéssemos nos olhando de fora. A gente vê coisas que, se a gente estiver no julgamento ou na culpa, a gente não consegue ver. Passe a olhar para você com mais imparcialidade, sem se dar muita importância. Sem dar muita importância para o sentimento ali, sabe? Para a emoção. Olhe para você e pense assim: se fosse outra pessoa, como ela agiria nessa situação? Sabe? Com essa imparcialidade. E principalmente, olhe para você com muito amorosidade. Se ame sobretudo, porque a vida é sobre se amar. Eu gostaria que vocês comentassem nesse vídeo o que ficou de dúvida sobre catarse, sobre processos, para que a gente possa fazer uma recapitulada nesses últimos 3 vídeos, para ver se há necessidade ou se a gente passa para outros temas. Beijos de luz, seres do universo!